Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus possa estar reinando nos vossos corações. Motivo de muita alegria, nós podemos estar aqui com os nossos irmãos, com o irmão Márcio, a irmã Daniela. Primeiramente, parabenizá-los por essa iniciativa, de separar um espaço na sua casa para adorar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor e também para ministrar a palavra de Deus. Porque nós sabemos, meus irmãos, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha nessa noite, que é nos momentos de crises, como nós estamos passando, crises na área da saúde, crise na área econômica, financeira e política também. São nos momentos de crises que o ser humano ele fica com o seu coração mais aberto e mais quebrantado para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a mensagem da salvação do Evangelho em Cristo Jesus. E tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nessa noite, tem uma palavra para ministrar ao seu coração. Deus conhece a sua vida, Deus contempla o nosso levantar, o nosso deitar, nada fique oculto aos olhos de Deus. Queria fazer a leitura de um texto, na verdade é um texto que faz a gente refletir um pouco a nossa vida cristã. É o que realmente Jesus espera de mim e de você. O que Jesus espera de nós. Qual é a essência da vida cristã, de nós vivermos um cristianismo na sua essência, um cristianismo bíblico, de acordo com o que Jesus fez e nos ensinou aqui nessa terra, quando Ele esteve por aqui, quando caminhou nesse mundo. Então, que você possa fazer uma reflexão diante desse texto, diante dessa mensagem que nós vamos trazer ao seu coração nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Mateus. Nós vamos ler do capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 31 em diante. Você que estiver aí com sua Bíblia impressa, mesmo a sua Bíblia no celular, você pode aí nos acompanhar. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e cuidastes de mim, preso e me visitastes. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Responderá o rei:
Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um desses meus pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Meus irmãos, nós vemos aqui nesse texto o próprio Jesus trazendo um ensinamento muito importante para mim e para você. Porque muitas vezes eu e você corremos o risco de cairmos na chamada religiosidade, de cairmos no chamado farisaísmo, que é um perigo que assombra a vida do crente, a vida do servo de Deus, a vida do filho de Deus, a vida da filha de Deus. Porque não adianta, meus irmãos, nós termos toda a ciência, não adianta nós termos todos os dons disponíveis na Bíblia Sagrada, não adianta nós termos todo o conhecimento das Escrituras e até das outras religiões também. Não adianta nós termos vários níveis de faculdades e instruções e muitas capacidades, se nós não tivermos o principal mandamento que Jesus nos deixou, que é o amor. Quando Jesus foi perguntado sobre os seus mandamentos, ele disse: olha, os meus mandamentos se resumem a 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Lá na sua palavra, na sua carta endereçada à igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala: mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia, mesmo que eu vendesse todos os meus bens e desse aos pobres, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor tudo suporta, o amor tudo espera, tudo crê. O amor nunca falha. Mas havendo profecia, um dia passará, havendo línguas, um dia cessarão. E aí ele termina dizendo: olha, permanecem diante de vocês essas 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. João, o discípulo de Jesus, aquele que se dobrava, diante de Jesus, abraçava Jesus, ele disse: olha, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então esse texto, ele vem nos promover ou incitar uma reflexão na minha vida e na sua vida. Será que eu e você estamos vivendo esse cristianismo de verdade?
Será que eu e você estamos praticando essa palavra, essa doutrina, esse ensinamento, aquilo que Deus espera de nós? Porque nesse texto, irmãos, nós vemos um grande julgamento, um cenário de um grande julgamento sendo realizado. E o grande juiz, ele separou as ovelhas dos bodes. As ovelhas ele pôs do lado direito e os bodes do lado esquerdo. E aqui ele está trazendo uma mensagem relacionada ao reino de Deus, a um reino que eu e você esperamos, porque a Bíblia diz que eu e você somos peregrinos aqui na terra, e que aqui nós estamos de passagem. João, lá no livro de Apocalipse, ele recebe aquela revelação extraordinária da parte de Deus. Ele falou: eis que vejo um novo céu, uma nova terra, tudo foi transformado, o mar já não existe. Vejo a cidade santa de Deus, vejo a nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como uma noiva para com o seu noivo. E Deus reinará, meu irmão, um reino de justiça, um reino de equidade, um reino de santidade, um reino de retidão, onde a Bíblia diz que não vai haver mais dor, não vai haver mais doença, enfermidade, pandemia, não vai haver mais violência, não vai haver mais lágrimas, porque nós estaremos ao lado do próprio Deus. E esse texto, meu irmão, me chamou muita atenção, porque Jesus ele se referiu às ovelhas, ou podemos dizer aos salvos, nesse texto, dizendo: olha, vocês podem vir, benditos de meu Pai, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, vocês não me deixaram parados na porta das vossas casas, sendo que a panela estava cheia. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro na terra, eu vim de longe, eu vim do Nordeste, mas vocês me acolheram. Eu estive nu, mas vocês me vestiram. Eu estive doente, preso, e vocês foram me ver, me visitar. Vocês fizeram uma oração para mim. E aí aqueles homens perguntaram: mas Senhor, quando nós te vimos nessa situação, com fome, com sede, doente, preso? E aí Jesus respondeu: olha, todas as vezes que vocês fizeram por um desses meus pequeninos aí, que vocês fizeram por uma pessoa, independente da sua cor, independente da sua classe social, independente do seu sexo, independente da sua situação, todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses homens aí, que foram criados à minha imagem e à minha semelhança, a mim vocês fizeram. Eu trouxe, meu irmão, uma reflexão desse texto para a minha vida. O que eu e você temos feito pelos pobres e necessitados nesse período de crise, nesse período de pandemia? O que eu e você temos feito pelos órfãos? O que eu e você temos feito pelas viúvas, pelos idosos, pelos desamparados, por aqueles que estão com sede, por aqueles que estão com fome? Porque nós percebemos, meus irmãos, que quando lemos a Bíblia e os Evangelhos de Cristo, nós vamos perceber que Jesus, ele era um homem dinâmico, um homem criativo e um homem sempre disposto a servir, a estender a mão. Ele disse: olha, eu não vim para ser servido pelos homens, mas eu vim para servir. E mais do que isso, em sinal do meu serviço,
dar a minha própria vida em resgate de muitos. Isso é, meu amigo, minha amiga, um amor de verdade. Um amor que requer uma ação. Um amor que requer uma atitude. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele fez alguma coisa, Ele fez uma atitude, Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele nos desperta nessa noite a eu e você fazermos essa autorreflexão. Porque Tiago, o irmão de Jesus, ele escreveu lá no seu livro, dizendo o seguinte: olha, a religião pura e verdadeira com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Jesus, em várias ocasiões, meus irmãos, ele confrontou os chamados fariseus, que eram os maiores religiosos daquela época. Eram aqueles que conheciam a Torá, conheciam a lei de Moisés, conheciam a Bíblia mais do que ninguém. E eles usavam roupas diferentes. A palavra fariseu significa separados. Eles usavam roupas diferentes, eles se sentiam melhores que os outros, sentiam superiores aos outros, mais santos que os outros, mais dignos da graça de Deus do que as outras pessoas. E os homens que mais perseguiram Jesus não foram os soldados romanos, foram os fariseus, foram os religiosos daquela época. E Jesus os confrontava de várias maneiras, dizendo: olha, vocês têm dado o dízimo da hortelã, do vinho, do cominho, mas vocês têm negado o mais importante da lei, que é a misericórdia, o amor e a compaixão. Infelizmente, meu amigo ouvinte, irmão, o que nós mais temos hoje em dia são homens religiosos, são homens soberbos, são homens que se sentem superior às outras pessoas. Às vezes tem um discurso muito bonito, às vezes a pregação é excelente, mas falta a essência, meu irmão. Falta o amor, falta o serviço. Porque eu e você só conseguimos servir a Deus quando nós servimos os homens que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Então Tiago, ele vai mais a fundo, ele fala: olha, a fé sem obras, ela é morta. E aí ele diz assim: olha, mostra-me a tua fé pelas tuas obras, e eu mostrarei a minha fé através das minhas obras, através das minhas boas ações. E aí Tiago fala: não diga eu creio em Deus, porque até o diabo acredita em Deus também, ele até se estremece, mas ele não vive, não pratica, se rebelou, permitiu que o orgulho entrasse no seu coração. O que eu e você temos feito, meu irmão, em favor dos perdidos, em favor dos pobres, em favor dos necessitados? Quantas cestas básicas você doou esse ano? Quantos abraços você deu esse ano? Quantas visitas você fez esse ano a uma pessoa que você conhece, que está deprimida, que está angustiada? Quantos doentes você visitou esse ano 2020? É motivo de eu e você refletirmos, porque Jesus, ele deu a palavra, ele orou pelos enfermos, ele libertou os oprimidos de demônios, mas ele também deu o pão. Quando ele viu que o povo estava com fome, ele multiplicou os pães e peixes
e ele alimentou toda uma multidão, 5.000 pessoas, e a Bíblia fala que ainda sobraram cestos de pães e peixes. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus está preocupado não é só com o seu coração, é com toda a sua vida, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Por isso que Davi disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele suprirá as minhas necessidades físicas, materiais, emocionais, espirituais. Jesus te ama, meu irmão, e Ele quer te abençoar. Ele quer entrar com providência sobre a sua vida, mas mais do que isso, Ele quer usar você como um representante do reino de Cristo aqui na terra, olhando com os olhos de Cristo, como aquele louvor, né, que muitas vezes nós cantamos, né? Ensina-me a amar, né, o meu irmão, a olhar com os teus olhos e a perdoar com o teu perdão. Porque se eu e você olharmos com os nossos olhos naturais e carnais, tenha certeza que nós vamos julgar ele, nós vamos julgar o nosso irmão, nós vamos condená-lo, nós vamos incriminá-lo. Mas se nós olharmos com os olhos de Deus, se nós tivermos o coração de Jesus, um coração sensível à necessidade do sofrido e do necessitado, você e eu vamos olhar com olhos de compaixão, com olhos de misericórdia. E ao invés de condenar e de julgar, nós vamos estender as mãos, falar: meu irmão, pode contar comigo, eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, eu quero orar por você, eu quero caminhar com você. E aí depois Jesus, ele disse aos que estavam à sua esquerda, que me chamou muita atenção isso aqui: olha, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu vim de fora, de longe, vocês viraram as costas para mim. Eu estive enfermo e preso, vocês nunca deram atenção. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que não foi preparado para vocês, mas para o diabo e os seus anjos. Esse texto, minha irmã, meu irmão, ele nos convida a uma reflexão. Que eu e você possamos permitir que esse Deus maravilhoso, que essa graça insondável, que esse amor ágape de Deus possa ser derramado no meu coração, no seu coração. Porque eu quero dizer para você nessa noite que o maior desejo de Deus na sua vida é moldar a minha vida e a sua vida conforme a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. É o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão de espírito, o domínio próprio. Esse fruto que faz parte, né, de quem tem o Espírito de Deus na sua vida, o fruto do Espírito, ele vai se evidenciando. E as pessoas começam a notar que há algo diferente com a sua vida, no seu olhar, nas suas atitudes, na sua palavra, nas suas ações, que Jesus, ele habita em você, que Jesus habita no seu coração. Eu queria convidar, né, o irmão Márcio e a irmã Daniela para fazer mais um louvor, e eu queria que você refletisse nessa palavra, que depois do louvor nós vamos estar orando, vamos estar falando com Deus, pedindo para que Deus tire de nós o coração de pedra, tire de nós o coração da religiosidade, do farisaísmo, e coloque um coração de carne, um amor verdadeiro, um coração disposto para servir a Deus. Tem gente que fala assim: Márcio, olha, pastor, eu não sirvo o homem não, eu sirvo a Deus. Mas a gente só consegue servir a Deus quando a gente serve os homens, que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Ele falou aqui na palavra, né? Você só consegue servir a Deus e agradar a Deus, irmão, quando você estende a mão ao homem.
que está caído, que está necessitado, né? E Jesus, ele disse, né? Olhou para disse, ó, grande é o campo, mas poucos são os ceifeiros, né? Mas ore, porém, ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. Quem sabe nessa noite Deus quer te levantar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, para semear a semente do Evangelho de Cristo, a semente do amor nos corações. Vamos então louvar ao Senhor, vamos estar louvando a Deus com os nossos irmãos.